Boa noite, gente. Desculpa ter demorado a mandar o material para vocês, mas é que eu tive um probleminha aí hoje mais cedo e eu acabei me atrasando um pouquinho com relação às minhas atividades, tá? Eu mandei para vocês o primeiro material para vocês apreciarem lá o que a gente vai trabalhar nessa disciplina, porém a gente não tem como iniciar um trabalho, uma disciplina sobre o Braille, sem antes a gente falar das definições da deficiência visual, né? E aí esse segundo material que eu mandei para vocês é o slide que a gente vai começar agora. Então é o seguinte, esse material ele foi feito baseado para o nosso contexto educacional, né? Porque existem muitos autores, na verdade existem alguns autores que falam sobre a parte da deficiência visual para a parte educacional, a maioria fala em parte clínica, mas eu trouxe esse daí de acordo com algumas especificidades que a gente acompanhou aí durante os projetos de pesquisa, tá? Então ele diz o seguinte, que segundo a Secretaria de Educação Especial, a deficiência visual é a perda total ou a redução da capacidade de ver com o melhor olho após a melhor correção óptica. Isso quer dizer o quê? Que a deficiência visual é a incapacidade total ou a diminuição da capacidade de ver proveniente da imperfeição do sistema visual ou do órgão da visão. Ou seja, se você for analisar, existem algumas pessoas que usam óculos, né? E dependendo do grau, você pode ver que a espessura do óculos pode fazer uma diferença, né? Isso quer dizer que essa pessoa pode ter uma deficiência visual? Sim e não. Por quê? Porque se esse óculos, independente da sua espessura, independente do seu grau, fizer a correção óptica, né, desse indivíduo, automaticamente ele não tem a deficiência visual. Mas se mesmo assim ele não conseguir fazer a correção, né, ele só dá a percepção de localidade, de claridade, aí sim ele pode estar classificado dentro da deficiência visual. E aí, né, nós temos algumas outras abordagens, segundo a revista Nova Escola e segundo a OMS, que fala que a gente tem uma escala de 0 a 60% de perda visual, ou seja, quando a gente está dentro dessa escala, né, ele não é considerado deficiente visual. Ou seja, acima de 61%, né, ele pode ser considerado sim deficiente visual, isso por conta da questão da correção óptica, que pode ser feita por meio do óculos ou da cirurgia, tá? E aí ele faz uma nova abordagem sobre a questão da deficiência visual, que antes nós tínhamos 2, agora nós temos 3. Ou seja, que é a baixa visão, ela pode ser leve, moderada ou profunda, que é compensada com o uso de lentes de aumento, lupas, telescópios, com ou sem o auxílio de bengala e de treinamento de orientação, tá? Porque agora a pessoa com baixa visão também, para ser identificada pelas demais pessoas, ela vai ter um tipo de bengala específico que ela vai utilizar para poder se locomover na rua, enfim, qualquer lugar que ela queira. Tá? E aí ela colocou um intermediário entre os dois, que foi o próximo à cegueira, que é quando a pessoa ainda é capaz de distinguir luz e sombra, mas já emprega o sistema Braille para ler e escrever, né? Que é a sua identidade, no caso, né? Ela utiliza recursos de voz para acessar programas de computador e locomove-se com a bengala e precisa do treinamento de orientação e mobilidade para poder se locomover livremente, tá? Lembrando que a bengala é o suporte dessa pessoa, tá bom? E, por último, a cegueira, é o cego total, que é quando não existe qualquer percepção de luz e o sistema Braille e a bengala e os treinamentos de orientação e mobilidade, nesse caso, são fundamentais para que ele possa se desenvolver enquanto cidadão, enquanto ser humano, tá? E o diagnóstico da deficiência visual pode ser feito muito cedo, exceto no caso de doenças degenerativas, como catarata e o glaucoma, que evolui com o passar dos anos, tá? Ou seja, isso é uma curiosidade que eu achei muito interessante, é que a nossa visão ela só se desenvolve até os 7 anos de idade. Ou seja, todo ser humano que nasce enxergando, ele só vai desenvolver a visão até os 7 anos de idade, tá? E
Isso é o que mais nos deixa impressionado, porque se vocês forem analisar, todos os outros sentidos a gente tem como aguçar, porém a visão ela é a única que a gente só desenvolve até os 7 anos e depois vai perdendo, porque a gente não tem mais como aprimorá-la, tá bom?